Bom dia a todos. Feliz sábado. É um grande privilégio e uma responsabilidade estar aqui na frente. Agora me fez lembrar o meu tempo de universidade, quando tinha que apresentar trabalhos, que era muito difícil. E agora me faz lembrar também de como o porquê, né, os profetas muitas vezes, a início, queriam retroceder daquilo que Deus mandava eles fazer, porque realmente é difícil estar na frente de outras pessoas falando. Mas, pela graça de Deus, vamos avante. A lição dessa semana tem como título Um destes pequeninos, é a lição de número 7. E essa lição fala da ajuda que nós deveríamos dar aos pobres, né, ou que damos aos pobres. A Bíblia fala de ajuda, no geral, como sendo algo que é mandatório na vida de um cristão, não é algo opcional, mas é uma obrigação de cada um dos que dizem servir a Deus. Temos hoje, então, na nossa lição, o verso áureo, que está em Mateus 25, 34. Eu coloquei alguns dos textos aqui para que seja mais rápido, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível. E gostaria de pedir a um voluntário que pudesse ler, por favor, Mateus 25, 34, em voz alta. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Mateus 25, 34. Obrigada, Clélia. Esse texto está lá em Mateus. A sequência do texto fala, então, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de beber, e o que fizeste por um desses pequeninos, a mim me fizeste. Aqui na lição de sábado, não é na parte de sábado, na parte introdutória, fala então de 3 grupos específicos de pessoas que a Bíblia descreve como aqueles que precisam da nossa ajuda, sendo o primeiro dele os estrangeiros, exatamente. E os estrangeiros nos tempos bíblicos eram aquelas pessoas que saíram então da sua pátria por questões de guerra ou por questões de fome, perseguição, e então deixaram as suas pátrias e passaram por grande necessidade em outras terras. O que a gente tem hoje, digamos, iguala-se aos estrangeiros, não é? É os refugiados, que a gente vê, por exemplo, aqui na Europa e também em outros países, mas aqui na Europa muito mais, pessoas vindo de toda parte do mundo à procura de uma vida melhor, à procura de sair da sua terra, seja por perseguição ou por qualquer outro tipo de aflições que a vida traz sobre eles. O segundo grupo são os órfãos, e esses órfãos vêm por causa de guerra ou por causa de perda dos seus pais, ou então porque os seus pais foram presos ou morreram, ou estão em situações que, deixaram na situação de órfão e que também precisa da nossa ajuda. E o terceiro grupo são as viúvas, aquelas que por algum motivo, algum infortúnio da vida, também perderam os seus cônjuges, e por conta disso, muitas delas são famílias monoparentais, a mãe somente com seus filhos, e que precisa muito da nossa ajuda como igreja e como comunidade e como servos de Deus. A ajuda que a gente pode fornecer para essas pessoas não é somente o alimento, mas também a ajuda emocional e espiritual, porque muitas vezes é uma das coisas que as pessoas mais precisam. Então, prosseguindo, vamos ver então como a gente pode ajudar essas pessoas. Vamos ver na lição do domingo como Jesus atendeu às necessidades. E o irmão Marito? Eu queria só citar o seguinte, irmã. Sim. Sábado, semana passada, estudamos Ajuntar tesouro no céu. E essa semana ele nos orienta como é que nós vamos juntar esse tesouro no céu. Não é verdade? Uhum. É interessante nós frisarmos essa questão para ver a continuidade daquilo que Deus espera de cada um de nós. E se nós queremos, aí pegando aí, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Interessante que Jesus aí não citou os mandamentos. Não é a observância dos mandamentos que vai te dar o direito, mas apesar disso, eles estão incutidos aí, não teoricamente, mas na prática. Porque amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso aí é interessante nós também observarmos essa questão. Não adianta eu literalmente guardar os 10 mandamentos, mas se eu não tenho amor ao meu próximo realmente, e é isso que vai fazer a diferença quando Jesus diz assim: olha, tive fome, me deste de comer, fui estrangeiro, me acolheste, estava preso, me visitaste.
Então isso é uma demonstração prática da observância dos mandamentos de Deus. É verdade, muito bem colocado, e a gente vai voltar nessa questão aí quando a gente for falar do jovem rico. Muito obrigada, irmão Márito, pela sua colocação. E então, na lição de domingo, temos então como título A Vida e o Ministério de Jesus. Nós vimos então que Jesus, muito cedo no seu ministério, viajou para Nazaré. Lá em Nazaré, as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus, já conheciam sobre o seu ministério, e Jesus acostumava a ir às sinagogas. Que dia que Jesus ia à sinagoga? No sábado. Assim como nós também, né, a exemplo de Jesus, nós também viemos à casa do Senhor no sábado. E lá aconteceu uma coisa curiosa. Jesus não era o rabino oficiante, mas naquele exato momento, então, Jesus é convidado para ler uma passagem bíblica. E Jesus escolhe uma passagem um bocado intrigante, não é? E vamos passar a ler para a gente ver. Jesus leu Isaías 61, 1 e 2. Eu vou ler aqui o que está na lição proposta e a gente vai comparar com Isaías também. Gostaria que o irmão pudesse ler, por favor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Obrigada, Lídia. Um outro voluntário pudesse ler aqui Isaías 61 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do Senhor Deus, do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém. Então aqui a gente vê que a passagem que Jesus leu antes, não é? Está em Isaías, porém aqui foi relatado em Lucas. Jesus não chegou a ler todo o final daquele versículo. Entretanto, deve ter sido um grande choque quando Jesus leu essa passagem e depois ele disse que aquela profecia estava se cumprindo nele, naquele exato momento. Imaginem vocês que eles estavam à espera de um Messias totalmente diferente. Como é que eles esperavam o Messias? Um rei. O que mais? Com poder, com glória. Com poder, com glória. Isso, que os libertasse, não é, da opressão. E qual é o caráter que Jesus vem, então? Qual é a verdadeira missão do Messias? Simplicidade. O que mais? Mostrar ao Pai. E lá no próprio verso diz lá, olha, deixa eu ver ali. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar o quebrantado de coração, pregar liberdades aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então essa é a missão de Jesus. Foi para isso que ele veio aqui, não é? E achei muito bonita essa parte que veio aqui na... Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Pode falar, Júlio. É interessante que nós vimos, né, no Ministério de Jesus, ele cumpriu realmente isso. Jesus estava atento a todas as necessidades das pessoas. E meio, por mais que eles estivessem com uma grande multidão, mas ele não passava nada que ele não percebia. Ele estava atento a tudo, né? E nos chama a nossa atenção para isso. Nós, como cristãos, devemos ter essa percepção, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente se projeta para outros países, para ajudar em outros países, outras coisas. Às vezes do nosso lado tem pessoas passando necessidade, precisando de ajuda. E às vezes a gente foca em outros lugares e do nosso lado, a nossa família, do nosso povo está passando necessidade. Então a gente tem que estar atento a essas necessidades do povo que está às vezes do nosso lado. Às vezes, e Jesus tinha essa percepção, né? Às vezes os discípulos acharam, Jesus vai fazer grande coisa, e ele estava ali, atento ao que estava acontecendo ao lado dele. E nós, como cristãos, devemos ter essa percepção também. É verdade. Continuando aqui o que o irmão está falando, dando continuidade,
momento, né, a necessidade do nosso próximo, mas não só a necessidade, quem sabe, uma financeira. Às vezes a gente também tem que estar a escutar também aquela pessoa, que às vezes ela não está precisando só do financeiro, mas também do espiritual. Um apoio emocional, né? É assim que Jesus fazia, ele é o nosso exemplo. É verdade, é verdade. Muito obrigada aos irmãos pela sua colocação. E é interessante a gente ver que naquele tempo, né, está aqui escrito depois da pergunta, no segundo parágrafo, diz assim, não é, que era comum pensar-se que a pobreza era uma maldição de Deus. Olha que interessante. E Jesus veio mostrar o quê? Que realmente ele veio mudar um pouco a percepção daquilo que o povo pensava, não é, a respeito dessas coisas, né? Que a condição miserável, olha o que diz, e que uma condição miserável seria culpa dos próprios pobres. Com essa mentalidade, poucas pessoas tinham qualquer preocupação com os pobres e com a situação, e com sua situação infeliz. E Jesus, no entanto, diz que Jesus, né, com seu amor pelos pobres, no entanto, o amor de Jesus pelos pobres era uma das maiores provas de que ele era o Messias, como se vê pelo modo como Jesus respondeu a João Batista quando perguntou se ele era o Messias, não é? Jesus não disse assim, olha, fala para ele que sim, que eu sou, que eu consigo ver além, que lá no meu reino é assim, assado. Não, Jesus disse, olha, fala lá, quem lembra dessa passagem? O que Jesus mandou responder a João? Exatamente. Então, falou assim, olha, a classe que é desvalorizada está sendo alcançada para a honra e glória de Deus. Então, a missão de Jesus, não é, veio trazer, então, evidenciar a obra do Messias para aquele tempo. Não era para livrar ele dos opressores, como eles estavam pensando que Jesus viria, mas para também apregoar aí o inaceitável do Senhor para essas pessoas. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário nessa lição, por favor. Eu quero dizer que essa lição falou muito para mim essa semana. Até porque estou vivendo algo dentro desse contexto. Uhum. Eu fui comunicado por uma família do Brasil a uns familiares que estão em Viseu. É um casal, tem 2 filhos e eles são adventistas e estão passando dificuldade porque não encontram trabalho para não trabalhar no sábado, porque lá mais é fábrica, essas coisas são turno rotativo, né? E às vezes não entra no sábado de dia, entra sábado à noite, sexta-feira à noite. Então eles estão passando dificuldade. E aí eles entraram em contato comigo e pediram que eu de alguma forma ajudasse. E eu entrei em contato com essas pessoas, mas a gente fica limitado, e eu quero até agora expor aqui a igreja, que nós somos uma comunidade com esse propósito. Sim. A lição fala não só para mim, para todos nós. Claro. Eu já estou contactando um trabalho com o esposo, mas onde é que esse povo vai morar? A minha grande preocupação hoje é encontrar um local para que essa família possa se estabelecer. E eu quero entender aqui que vocês me ajudem a resolver e ajudar essas pessoas nesse sentido. Eles estão precisando, são imigrantes, nós falamos do imigrante, estão precisando de um lugar para morar. Até que trabalho agora para frente, graças a Deus aqui vai ter. Amém. Mas estão em impasse dessa questão da moradia. E eu já quero entender aqui que vocês me auxiliem e ajudar essa família, porque falou muito ao meu coração, me falando da necessidade que eu tenho como cristão de pôr isso em prática. Como Jesus pôs, foi exposto aqui nesse Como momento. Jesus disse, né, Deus disse lá, for um estrangeiro, né, em outra pátria, que a gente também possa servir o estrangeiro que vem na nossa pátria, que não é a minha pátria, of course, mas pronto, é a pátria do povo português, e que a gente possa acolher não só porque é brasileiro ou porque é português, mas sim porque é um filho de Deus também, não é? Então fica aí o recado, se alguém souber de alguma casa, que possa falar então com o irmão Mariton a respeito disso. Indo então para a lição de segunda-feira, temos então a provisão de Deus para os pobres. A gente vê que em toda a Bíblia, não é? Deus então provê para os seus filhos. E é lindo ver, não é, o cuidado, a preocupação que Deus tem desde o início com as pessoas que, digamos assim, estão menos favorecidas na sociedade, não é? Deus tem esse lindo amor e esse lindo cuidado. O maior exemplo disso é que quando ele foi levantado na cruz, atraiu todos a si, independente de credo, independente de raça. Ele chamou todos para si, para que todos viessem a ser transformados, santificados e salvos através da sua morte. Aqui a gente vê,
tem 2 capítulos da Bíblia que a lição nos convida a ler. E vamos passar então a ler porque tem uma afirmação de Deus que os pobres sempre haveria de existir em nosso meio. E então eu quero que 2 voluntários possam ler essa passagem, por favor. Uma está em Levítico 23, 22 e a outra em Deuteronômio 15, 11. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua terra. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Amém. Muito obrigado. Então, eu pergunto para os irmãos, que princípios devemos retirar desses versículos? Quais são os princípios que vocês veem aqui? A pergunta é Ter difícil? cuidado sempre com os pobres. Temos que ter cuidado sempre com os pobres. Nós. Exatamente. E que tipo de cuidado é esse, irmã? Ajudá-los, tentar perceber qual é a necessidade deles, tentá-los ajudar. A necessidade... Pode falar. Jesus uma vez falou na sua palavra, bem-aventurado é dar do que receber. E realmente, quando nós ajudamos alguém, aquela pessoa que recebe ajuda é beneficiada, mas nós que ajudamos somos bem mais beneficiados. Então, fazer o bem é maravilhoso fazer o bem às pessoas, a quem necessita. Então a gente acha assim, estou fazendo o bem para as pessoas, eu não vou receber nada de troca. A gente recebe a paz, assim, porque realmente, quando a gente nos colocamos nas mãos de Deus para fazer as coisas de Deus, realmente a gente tem um retorno fantástico. É verdade. E mesmo que muitas vezes a gente não tenha esse retorno aqui, como a gente talvez espere, ou como a gente pense, né, que deveria ter, a gente pode ver os frutos lá no céu. Essa semana, hoje eu vi um testemunho dentro desse contexto. Uma jovem, um professor contava, dava aula na universidade, e chegou uma jovem para ele, muito bonita, riquíssima, muito dinheiro, e ela mostrou os pulsos para ele. Olha, já tentei me matar 3 vezes. Eu preciso encontrar um sentido para a minha vida. Meu problema não é dinheiro. Meu problema não é dinheiro. Eu tenho tudo que esse mundo pode oferecer, eu tenho. Mas eu preciso de algo mais. Então, completando o que o irmão falou, essa prática, eles têm um valor tão grande para aqueles que ajudam, que dá sentido à vida. A vida da pessoa não é uma vida vazia, não é uma vida sem fundamento. Eu acredito que o bem maior para aqueles que se disponibilizam a ajudar o semelhante, ele encontra um sentido para a vida que com palavras a gente não pode explicar, é só aquele que pratica que pode dizer o que ele sente, a vida, como é que... a paz, o sentido da vida que realmente isso pode proporcionar a gente, quando a gente se disponibiliza a ajudar um semelhante que tem necessidade. É verdade. E às vezes também a questão não é somente dar o alimento, não é como já foi dito, também ajudar na questão emocional é muito importante. Muitas vezes as pessoas precisam de um apoio emocional, ter alguém com quem possa desabafar, com quem possa conversar, e também espiritual, não é? Porque sem Deus nada a gente pode fazer. Irmã Carmen? Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos problemas. Às vezes, tira assim, às vezes por mim, às vezes eu vejo exemplo no nosso pequeno grupo, que as pessoas estão preocupadas com uma doença e se sente para baixo, que Deus não ouve. Mas muitas vezes nós estamos precisando de olhar do nosso lado. Às vezes tem pessoas do nosso lado que estão precisando muito mais, está passando por um problema muito mais do que o meu. É verdade. E aí quando eu olho para o meu próximo, que eu ajudo e que estou atento à sua situação, eu esqueço do meu problema. É isso que muitas vezes que não acontece comigo. O tiro é para mim, não é para a igreja, não é para mim. Então é uma benção de dupla mão, não é? Sim. Ajuda o outro, mas também ajuda a gente. Tem uma passagem, na Bíblia não lembro onde está, irmãos, que Jesus falando, alguém falou assim, lança o teu pão nas águas hoje, que amanhã acharás. Com esse verso, quero trazer uma experiência minha, rapidamente. Quando eu era pequena, assim, tinha meus 6, 7 anos, mas eu lembro perfeitamente. Minha mãe tinha 7 filhos, né?
Então ela sozinha para cuidar. Então imagine a situação. Então a gente já vivia precariamente. Mas tinha uma senhora que era vizinha nossa, passava mais dificuldade ainda. Então quando a gente estava para ir almoçar, comer alguma coisa ali, chegava aquela senhora. Então como criança, né, a gente ficava enraivado porque a minha mãe pegava ainda, já era pouco para dividir com aquela senhora. E a gente começava a reclamar com minha mãe depois e ela dizia: meu filho, o que eu estou fazendo hoje, vocês vão receber no futuro. Amém. E assim, quando eu falo isso, eu fico emocionado, porque realmente, minha mãe hoje está com hoje está fazendo 70 anos. E as palavras dela foi sabiamente, porque ela ajudava aquela senhora e nós, na minha vida mesmo, eu já tive ajuda assim que eu nem imagino, realmente, aquilo ficou na minha mente, o que minha mãe falava ali pra gente. Tudo pequeno, a gente não entendia naquela hora. Mãe, já está pouco, a senhora vai dar para... Meu filho, o que eu estou fazendo hoje por ela, vocês vão receber mais tarde. E realmente a gente... Foi assim, foi Deus mesmo, era Deus mesmo que botava essa palavra na boca da minha mãe. Ela não era cristã na época, mas ela, assim, ela tem um coração que só Deus mesmo. Eu agradeço muito a Deus, né, por ela ter dado essa educação para nós. Né? Porque realmente a gente... Neste mundo a gente vê tanta coisa e a gente vê realmente Deus atuando poderosamente. Então, irmão, o que tiver que fazer hoje, vamos fazer. Vamos fazer porque Deus sempre honra aqueles que o honram. Amém. Amém. Louvado seja Deus pelas mulheres virtuosas, não é? Que ensinam princípios aí aos filhos. Com certeza o Júlio era pequeno, não entendia, mas hoje ele entende. Então, que seja um bom... como diz em inglês, né? Seja algum alimento para a gente pensar, um alimento para pensar. André? O que eu vejo desse versículo aí é assim como no dízimo, é um reconhecimento que temos que tudo que recebemos não é nosso, é da parte de Deus. Então, se Deus dá pra gente, é pra gente repartir com o nosso semelhante. É verdade. Amém. Analícia? Às vezes, a questão é que a pessoa às vezes tem uma necessidade, né? Uhum. E dependendo do que a gente faça, não vai suprir por completo, né, a necessidade daquela pessoa. A gente vai dar uma ajuda naquele momento e ela vai continuar na sua situação, né, miserável. Mas não é isso que conta, não é tirar aquela pessoa daquela situação. Somos nós que estamos fazendo, como que aquela situação daquela pessoa está nos afetando, né? E se o que estivermos fazendo seja realmente puro de coração. Amém. É importante também a gente ressaltar que muitas vezes a maior ajuda que a gente pode dar para essas pessoas não é simplesmente aquele velho ditado, todo mundo sabe, não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Muitas vezes as pessoas precisam de uma ajuda, ensinar elas o caminho para chegar até onde elas precisam, não é? É claro que no meio do caminho a gente está vendo que uma pessoa tem necessidade, a gente não vai deixar para depois, vamos ajudá-la, mas vamos ensinar da próxima vez como ela pescar o próprio peixe. Que assim, então, que a gente possa ser mais genuíno e pedir a Deus, quando formos aqui, a gente vai entrar agora na lição de terça-feira, que fala do jovem rico e aquilo que ele tinha em seu coração, que a gente não fique muito endurecido para as coisas de Deus e para ajudar o nosso próximo. Porque, como foi dito, né, quando a gente ajuda, é uma bênção de dupla mão. Ajuda a outra pessoa, mas também começa a transformar o nosso eu. Então, na lição de terça-feira, fala sobre o jovem rico. Esse jovem rico, então, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, tinha interesse nas coisas espirituais. E o que mais que ele tinha? Tinha vontade de ir para o céu. Tinha vontade de ir para o céu, muito bem, é isso mesmo. Ele tinha vontade de ir para o céu. E então, esse jovem, né, aqui na passagem de Mateus 19, do 16 ao 22, eu não coloquei a passagem inteira, coloquei só do 18 ao 22, mas diz que aquele jovem corre atrás de Jesus, e então ele chega até Jesus e diz: Mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? E Jesus vira-se para ele, e então Jesus diz: olha, guarda os mandamentos, e você então terá um lugar no céu, não é? Mais ou menos assim Jesus diz, eu estou parafraseando. E então ele pergunta: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então vira para Jesus e diz: tudo isso tenho guardado desde a minha infância, o que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque possuía muitas posses.
Aqui a gente vê então a história de um jovem rico que queria ir para o céu. Mas aí eu pergunto aos irmãos, Jesus faz essa pergunta para ele, né? Para ele guardar os mandamentos, ele diz que tem guardado. Esse jovem guardou todos os mandamentos? Eu acredito que não. E Jesus foi ao X da questão. A riqueza para ele era o seu Deus. Estava acima do amor ao próximo. Eu acho que essa palavra, vende tudo que tu tem aos pobres, na realidade não era isso que Jesus queria dizer. Eu não acredito que Jesus disse assim, olha, dá tudo e fica pobre agora, não. Jesus queria dar um choque naquele homem para ele poder compreender que a observância do mandamento dele era só teórica, não era prática. Eu acredito isso. Então Jesus queria mostrar para ele, que ele entendesse que na realidade ele não guardava os mandamentos. Ele podia guardar a letra, mas na prática ele não vivia a observância dos mandamentos, e isso ficou claro quando ele se retirou triste, porque era grande, As suas riquezas. grandes posses, né? Então eu acredito que seja mais ou menos isso aí que Jesus está dizendo, e está dizendo para mim hoje, olha, não adianta tu guardar os 10 mandamentos na letra e na prática dele. Cadê a tua verdadeira observância? Que é amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, era isso que Jesus quer dizer para ele. É a minha opinião nesse sentido. Era isso que faltava, não é? Ele estava, enganado. Estava enganado. Ele achava que enganado. guardava mais o primeiro mandamento, então, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele estava negligenciando. A irmã Isabel e tinha mais alguém que... Acho que primeiro era o Júlio, depois a irmã Isabel. Não, só comentando sobre o jovem rico, se ele tivesse realmente seguido ao pé da letra que Jesus falou, com certeza a história dele seria diferente hoje. A gente está ouvindo hoje diferente, porque quando Jesus, o exemplo é dos discípulos, quando Jesus falou, larga tudo e segue-me. O discípulo abandonou o barco, o rei, e seguiu Jesus. Então a gente vê, realmente, irmão, quando Deus pede algo para nós, Jesus pede algo para nós, temos que ter a fé, confiar nele e realmente se entregar nas mãos dele. Porque se a gente ficar, se eu vender minha casa, meu carro, isso, aquilo, ficar procurando pretexto para poder não fazer a vontade de Deus, aí sim a nossa história vai ser completamente diferente do que seria melhor se a gente, quando Jesus pediu, faça isso, a gente fizesse, então seria bem melhor o resultado. É verdade. Irmã Isabel, tem muitos... só um momentinho, irmão. Só a irmã Isabel estava... espera, primeiro o senhor já fala. A lição é bem explícita quando dá o exemplo do Zaqueu. O Zaqueu era rico também. Exatamente. Já vamos no Zaqueu. Mas aí temos a prova de que Jesus conhece o coração. E não é realmente dizer despoja-te de tudo. Aquilo que, quando Jesus lhe dá esse exemplo, é porque ele sabia o coração do jovem. Sabia que o apego dele estava mais neste mundo do que nas coisas celestiais. Enquanto a gente vê a diferença depois no outro, Jesus não diz dar tudo. Aliás, o outro diz que vai dar metade aos pobres. Portanto, a gente vê que aquilo que interessa na realidade é a nossa genuinidade. Sermos generosos por, como é que eu ia dizer, genuínos. E aí Deus controla as nossas ações. O estar a dar só para os outros verem também não tem interesse nenhum. Até porque a Bíblia diz, né? O que a tua mão direita fizer, a esquerda não veja. E Jesus conhece o intuito de cada um, e temos outros exemplos, como a viúva que dá só uma moedinha e que conta mais que o outro que despeja a bolsa toda. Nós temos que nos analisar a nós próprios, que é isso que interessa agora. É verdade. E vemos em que patamar é que estamos. Sou eu genuíno ou faço isto só para... Fazemos uma investigação de nós próprios, não é? Irmão Mariton? O que eu ia dizer é que a pena inspirada diz que o inimigo tem uma corrente de ouro lançado na perna de muitos dos que dizem ser cristãos. E eu tomo isso para mim. Às vezes a gente vê que, eu olho para mim e eu me vejo como uma pessoa egoísta, muitas das vezes, não querendo me desprender daquilo que Deus me deu sem eu merecer, para ajudar o meu semelhante. E eu fico me preocupando, essa lição falou muito comigo a respeito desse assunto, porque é uma necessidade que eu tenho de pôr em prática esses ensinamentos, de tirar esse egoísmo do meu coração, de reconhecer pelo menos que eu tenho e dizer, Senhor, me ajuda. Eu sou esse ser humano miserável e sou egoísta. Por favor, me ajuda a não ser assim.
Eu acho que esse é o grande propósito da lição, Sim. é me fazer reconhecer realmente, como a irmã falou, fazermos uma análise pessoal, quem eu sou, será que eu estou cumprindo essas normas que Deus deseja que eu cumpra? Então eu acho que o interessante é nós fazermos essa análise individual, é o que eu estou fazendo esse ponto aqui. É verdade, irmão, e você tocou num assunto muito importante, eu já dou a palavra para você, Bia, essa questão do reconhecimento. Jesus, com certeza, ele conhecia o coração desse jovem, ele sabia qual era o defeito que ele tinha, o que precisava, mas Jesus, ele tem uma forma muito linda de colocar as coisas, e eu fui perceber isso quando eu li o Desejar de Todas as Nações, quando fala lá de Jesus na casa de Simão, porque Jesus poderia expor ali todo mundo que eles estavam egoístas, basicamente assim numa linguagem mais rude, estavam querendo, né, morder uns aos outros com a maldade, e Jesus não expõe, Jesus põe de uma forma muito bonita. Se vocês puderem ler o capítulo que fala de Jesus na casa de Simão, que é muito bonito, e aqui também eu percebo a mesma característica refinada de Jesus. Ele poderia ter falado para aquele, olha, você não guarda coisa nenhuma, cadê o dinheiro? Vamos lá vender as coisas que você tem, para ver se você realmente guarda mesmo e dá para os pobres? Jesus deu oportunidade para aquele homem, para que ele pudesse o quê? Repensar, reconhecer, como o irmão Mário não disse, reconhecer que ele estava mal e dizer, Senhor, me ajuda. Porque Jesus não ia deixar ele totalmente sem nada. O que Jesus prometeu? Você vai ter um tesouro no céu. E ainda, olha o que Jesus ofereceu, uma amizade íntima com ele, ali todos os dias. Então, assim, Jesus, ele tem uma forma muito bonita, e eu acredito, como o irmão Mariton disse, que essa lição aqui veio nos chamar de forma muito delicada, cada um de nós, para ver qual é o nosso egoísmo, onde estamos falhando, e pedir ajuda de Deus para retrocedermos do nosso mau caminho e nos colocarmos a serviço do Senhor e do nosso próximo. Bia? Eu acho que a história do jovem rico... Fala mais alto, por favor, Bia. A história do jovem rico traz-nos muito a aprender, porque o jovem rico respondia a tudo o que Jesus dizia com o que fazia. Quando Jesus lhe disse que para deixar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, essa era a grande vaidade dele. Ele podia ter dito que pronto, guardou os mandamentos, mas pode ter sido só um sim, só porque já tinha ouvido as palavras de Jesus, já tinha ouvido que Jesus estava ali para salvar, para ajudar as pessoas a estarem no caminho certo, e ele achou que pronto, o que é que seria estar lá no céu? E então fez essas perguntas a Jesus, e Jesus disse, vende tudo o que tens. E ele aí, a vaidade dele, a ganância dele, falaram mais alto, porque ele não quis ouvir a palavra de Deus. Jesus até disse assim, sério, Jesus é a água, é o pão. Se ele tivesse todos os dias com Jesus e desse a palavra dele, ele iria perceber isso. E não iria fazer diferença, vender a sua riqueza toda aos pobres, aos estrangeiros. É verdade, é verdade. Obrigada, Bia. Irmão Vitor e depois a irmã aqui. Eu venho reforçar... Fala um pouquinho mais alto, irmão, por favor. Não. Por favor. Venho reforçar aquilo que eu tenho dito. Estas lições são para a igreja, é para mim, é para o cristão. É verdade. E esta foi mais uma lição. Esta lição é direcionada ao egoísmo de cada um. E ponto final. Agora, a senhora White também diz que nós temos que ser prudentes. Porque muitas vezes, em vez de ajudar, nós estamos ainda a desajudar. Eu vou contar 2 exemplos muito rapidamente. Meio minuto. Vai começar agora. Vai. No meu tempo bancário, eu conheci um indivíduo que ia 2 vezes ao banco por ano fazer os seus depósitos. E o que é que ele fazia? Ele apanhava o comboio em Lisboa e saía no Porto. Apanhava no Porto e saía em Lisboa. Portanto, ele fazia da pobreza a sua profissão de mendigo. E 6 meses ia ao banco com o saco cheio para fazer o depósito. Eu sei dizer que eu estava lá e sabia que ele tinha uma conta choruda. E ele não tinha necessidade nenhuma daquela vida.
Quando eu fui para o banco, fui para a Rua do Comércio. A Rua do Comércio de Lisboa é muito próximo do Terreiro do Paço. E eu, na direção da Rua do Comércio, eu vinha cá de cima, parece-me que era a Rua do Ouro ou a Rua da Prata. Não é? Aí no início dessa rua estava um cego. Quem é que não tem, entre parênteses, pena do indivíduo desses? No fim dessa rua, era onde eu trabalhava, havia uma senhora cega. Portanto, no início havia um cego, no final havia um cego, uma cega. E eu todos os dias que eu ia para o quarto andar do lado do serviço, eu ia sempre pesaroso, sempre triste, porque rapazes novos, ele era novo, ele não tinha aí 40 anos e ela também não. Até que um colega meu do banco veio ter comigo: Vitor, mas o que é que tu tens há uns dias para cá? Epá, passa assim. Olha, tu não estejas assim. Não era cristão, este rapaz. Tu não estejas assim porque eu moro em Barcarena, parece que é Barcarena, ali para Amadora, não sei o quê, e eu conheço essa família. É um casal, são casados, não é? E eles têm uma conta choruda no banco, têm prédios de renda, eles não têm necessidade nenhuma disto. Portanto, nós temos de ser prudentes. Até a senhora White até fala, nós temos de ser prudentes em quem nós estamos. É verdade, Não quero dizer com isto que esta lição não tocasse e que nós não. Mas aquilo de estar a ajudar, não olhar a quem, muitas vezes não corresponde. Temos que ser prudentes, realmente, bem abordado, irmão. A lição até fala, não é, aqui de quinta-feira, de Jó, não é, que ele investigava, ele buscava, então, conhecer as necessidades das pessoas, até mesmo antes das pessoas dizerem alguma coisa. A gente vai entrar um pouquinho nisso, futuramente. Entretanto, não vamos endurecer o nosso coração. Eu aprendi uma coisa, eu aprendo muitas coisas com meu marido, graças a Deus, que uma vez ele falou pra mim, ele estava tirando dinheiro para dar para alguém, eu falei, não dê o dinheiro que vai beber, vai usar droga, não dê o dinheiro. E meu marido falou-me muito mansamente, virou para mim e disse assim: eu vou dar, e agora, a partir daqui, é o assunto dele com Deus. A minha parte eu estou fazendo. Então, assim, a gente tem que ser prudente, temos que ser prudente. Mas também não vamos endurecer o nosso coração aos nossos irmãos. Tá bom? Rapidinho, irmã, que já está acabando, eu só queria passar por isso aqui, rapidão. Eu era solteira, estava a fazer um curso em Lisboa e fui abordada por um jovem na rua que chegou ao pé de mim e disse-me se eu lhe dava alguma coisa que estava cheio de fome. E eu disse, está bom. Então cheguei a um restaurante, entrei lá dentro, perguntei o que é que ele queria comer, paguei e eu fui com o dinheiro, não entrei. Mas ele estava mesmo com fome, porque senão eu tinha acusado. Portanto, a gente tem que fazer investigar a causa, né, irmã? Exatamente. Exatamente. E a gente tem, só para finalizar... irmã, desculpa. A irmã primeiro. Não, pode começar. Não, pode falar. Fale, irmã. Por favor. Em todas as histórias, o que é que... A gente estava estudando em casa e a gente começou a pensar. O pedido de Jesus para o jovem rico é semelhante ao pedido que Deus faz para Abraão quando pede o seu filho. Ele quer que o que ocupa o lugar dele no seu coração seja removido. Se Isaac ocupava o lugar no coração de Abraão, que era pertencente a Deus, então o que é que Deus faz? Me dá teu filho. Se a riqueza ocupava o lugar que o jovem rico tinha, que Deus deveria ter no coração do jovem rico, então Deus pede. Com Zaqueu, Deus não precisa pedir, porque ele desocupa o lugar, ele diz, olha, eu dou de bom grado. Deus não precisa pedir para que esse lugar seja aberto. É um teste que Deus faz com ele. O que é que separa a gente de Deus hoje? É a riqueza, é o filho, é a família, é o trabalho. O que é que Deus nos chama a colocar sob o seu comando hoje na nossa vida? É isso mesmo, bem falado. Nós só não podemos, dando continuidade àquilo que o Vitor falou. Rapidinho, irmã, Nós já temos só um minuto. Temos que entender uma coisa, nós temos um inimigo chamado Satanás que vai trabalhar no nosso coração para que a gente não pratique aquilo que Deus nos orientou. É verdade. Hoje em dia, está muito difícil você pegar uma pessoa e colocar dentro da tua casa. Por quê? Porque existe N casos de marginais
que a gente fica sem saber como é que eu vou botar essa pessoa na minha casa se eu não sei quem é ela. Eu não sei qual vai ser a atitude dela. Mas aí entra a fé. É verdade. E a observância e a obediência àquilo que o mestre nos orientou a fazer. Se foi Deus que mandou fazer, eu tenho que confiar nele que ele vai cuidar de mim, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então eu não preciso me preocupar se o cara vai pegar o dinheiro e vai beber, se ele vai fazer isso, aquilo, outro, isso para mim não interessa. É como o seu esposo disse, interessa é que eu tenho que fazer a minha parte. Eu estou fazendo, estou dando não é por ele não, eu estou dando por mim. É minha necessidade. Então é isso que a gente tem que ter em mente, porque nós temos um inimigo e vai trabalhar para poder neutralizar esse ato de amor que nós temos que ter. Amém, amém. É isso mesmo. Então, para finalizarmos, a gente vê que Zaqueu, como a irmã já falou muito bem, Zaqueu não precisou que Jesus tocasse na ferida, né? Outras pessoas vieram e falaram, olha, esse daí, né, é pecador, tá indo lá para a casa do pecador, e o que que Jesus fala? Jesus não fala nada. Ele automaticamente, ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, não é? Eu vou restituir 4 vezes mais e metade do meu reino, daquilo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. Ele não estava pegado nisso. Ao contrário do jovem, né? Jesus poderia ter dito, olha, desculpa, alguns minutos ali atrás, né? Porque vem na sequência, acho que é o capítulo 18, depois do 19 vem falando do Zaqueu. Na sequência, Jesus já fala, então, com o Zaqueu, né? Então, estava muito próximo ali. Olha, eu acabei de falar ali com o jovem rico, eu falei que tinha que ser tudo ou nada. Mas com você, metade não pode ser. Mas não, Jesus aceitou, por quê? Porque aquilo já não era o Deus dele, não é? E aí a gente vê, só para terminar, desculpa, amigo, rapidão. Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Jó é um grande exemplo para a gente, não somente por essas virtudes que ele tinha, mas também de ajudar os pequeninos, não é? E o necessitado. E aqui eu queria só terminar rapidinho com os irmãos. Não coloquei aqui, mas é o que está em Isaías, não é? Que é o que Jesus espera aqui na lição de quinta-feira, Isaías 58, 6, diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e que colhas em tua casa os pobres, os desabrigados, e vistas o nu e o cubra, e não te escondas do teu semelhante? E aí vem uma promessa, não é? Diz assim, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, socorro, e ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares de meio de ti o jugo, o dedo ameaçador e o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, que a gente possa ter aprendido um pouco com essa lição. Eu acho que todos nós possamos fazer um exame de nós mesmos e pedir que o Senhor nos ajude no nosso egoísmo, seja ele qual for e onde quer que ele esteja no nosso coração, que a gente possa aprender a ser mais doadores, não somente do nosso dinheiro, mas do nosso tempo, da nossa oração para aqueles que precisam.